Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, 6, 14 a 29. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração de quem acredita. É só escutar a palavra e praticar, colocar na nossa vida. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, então tinha um rei lá. Esse Herodes é filho daquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Aquele mandou matar as crianças, esse manda matar o profeta. Tal pai, tal filho, é assim, né? Então, ele ouve falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Jesus estava ficando famoso. Ele não queria não, mas estava ficando famoso. Hoje tem gente que quer ficar famoso, né? Porque fazia milagre, expulsava o demônio, pregava, perdoava pecado. Só ele fazia isso. E tinha uma grande confusão em relação a Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Eles achavam que Jesus era João Batista, que Herodes tinha mandado decapitar e que tinha ressuscitado dos mortos. Não é. Jesus é Deus, João Batista não é Deus. E ninguém volta não. Muita pessoa, esse negócio de parece espiritismo, né? Espiritismo não existe não, é uma mentira. É uma grande mentira. Ninguém volta não.
é que a pessoa morre e ressuscita noutra pessoa. Isso não existe, não. A pessoa nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez e não volta mais. Vai para o céu, purgatório ou inferno, né? Então diziam que João Batista ressuscitou dos mortos, e os poderes de João Batista agem em Jesus. Mas João Batista não curava ninguém. Ele não perdoava pecado, ele não tirava o demônio, e ele não pregava como Jesus. Então não tem nada a ver, né? Tudo errado. Outros diziam, é Elias que voltou. Elias tinha sido arrebatado, mas Jesus não é Elias, é muito mais do que Elias. É Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, e Jesus é Deus. Passei 12 anos estudando Elias lá em Roma. Outros diziam ainda, é um profeta, como Jeremias, como Isaías, como outro profeta. Então dizia que era João Batista, não era. Que era Elias, não era. Que era um profeta qualquer, não era. Jesus é muito mais, Jesus é Deus. Mas eles queriam entender quem era Jesus, eles não entendiam. Ouvindo isso, Herodes escutou, né? Que Jesus estava fazendo milagre e tal. Herodes disse, é João Batista. Herodes também pensava assim, Jesus fosse João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e ele ressuscitou e, segundo Herodes, voltou em Jesus. Um erro grande. Um grande erro esse. Ninguém volta, não. Então, começa a contar o que Herodes tinha feito com João. É o evangelho de hoje. Herodes tinha mandado prender João. Por quê? Ele tomou a mulher do irmão dele. O irmão dele, Filipe, era casado com uma mulher chamada Herodíades, e ele pegou a mulher do irmão dele. Ele era mais poderoso que o irmão. Ou seja, ele estava em adultério. A pessoa que é casada, que deixa a mulher e pega outra mulher, adultério. E também a mulher que é casada, deixa o homem, o marido, casado na igreja, e pega outro homem, é adultério. Não pode comungar. Não pode comungar, né? É bom resolver a situação antes, né, de Jesus voltar. No máximo faz comunhão espiritual, mas comungar não pode, porque não pode confessar, porque está em adultério. Então, Herodes estava em adultério com a mulher do irmão dele. E porque João falava isso para ele, que ele estava em adultério, ele mandou prender João. E na prisão, além de ser preso, estava acorrentado. Quem mandou prender mesmo foi a mulher. Tinha raiva de João, né? Fez isso por causa de Herodíades, acabei de explicar. Mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. Não pode casar de novo. Só se a mulher morrer, se o marido morrer, né? Ou se houver, se o casamento for declarado nulo. É o único modo para casar de novo. O que é que João dizia a Herodes? Tu és um adúltero. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Hoje ninguém fala mais, né? Eu falo aqui, né? Sempre falei. Vou continuar falando. Adultério, não pode comungar. Sempre disse. Não pode comungar. Por isso Herodíades odiava. A mulher odiava João Batista, né? Eu falava a verdade, quando a gente fala a verdade, as pessoas ficam com ódio, né? E queria matá-lo. Quem queria matar João era a mulher. Mas não podia. Por quê? Porque o rei Herodes não queria matar João. Com efeito, Herodes tinha medo de João. Geralmente quem peca muito tem medo. Quem está no adultério tem medo. Quem não peca não tem. Herodes tinha medo de João, porque ele sabia que João era justo e santo. Todo mundo que peca tem medo de uma pessoa santa. Não quer nem ouvir falar, não se aproxima. Muita gente não vem para a igreja com medo, porque está no pecado, né? Mesma coisa hoje. Por isso o protegia. E Herodes protegia João, até certo ponto. Você vai ver que ele é muito fraco, é um rei muito fraco. Gostava de ouvir João, embora ficasse embaraçado. Ele não entendia muito bem o que João falava em santidade, em jejum, em penitência, em oração. E Herodes não fazia nada disso. Ficava embaraçado quando escutava João. Por quê? Porque ele estava no pecado.
Herodes. Finalmente chegou o dia oportuno, chegou o dia do aniversário do Herodes. Ele fez um grande banquete para as pessoas grandes, né? Geralmente é isso, né? Uma pessoa grande só convida os grandes, né? Os ricos, poderosos. Convidou os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. Ele era rei da Galileia, um reizinho, né? Porque não era rei mesmo, porque o rei mesmo era o imperador romano. Ele era um reizinho ali, né? Quem mandava mesmo era o imperador. E ele não queria desagradar o imperador. A filha de Herodíades, a filha da mulher, que não era dele, nem a mulher era dele, nem a filha era dele. A filha era de outro, era do irmão dele. Era a sobrinha dele. Entrou, era o aniversário dele, a menina entrou lá na festa, dançou, agradando Herodes e a seus convidados. Pronto, a menina dançou, aí todo mundo achou bom, né? Tenha cuidado com as danças, viu? É bom ter cuidado com as danças, com a moda, com os vestidos, é bom ter cuidado. Esse carnaval aí que está chegando, hoje a turma perdeu a vergonha direto, né? Quanto menor o vestido, menor a vergonha. Quanto menor a roupa, menor a vergonha. E acha que é livre. Livre de quê? Está pecando e fazendo os outros pecar. Então, ela entra, dança, agradou Herodes e agradou os convidados. Pois bem. E o rei disse a ela, a sobrinha dele: o que tu quiseres, eu te dou. O rei ficou empolgado, né, com a dança. Tu quer o quê? Tu queres o quê? Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou na frente de todo mundo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Embora a metade do reino não valia nada. Primeiro que ele não era rei mesmo. Ele dependia do imperador. Depois, se ele desse a metade do reino para a menina, a outra metade era dele. E quem mandava era ele, não era a menina. Então, não valia nada isso aqui. Tudo blá, blá, blá. Né? Mas ele jurou e disse: eu te darei qualquer coisa que tu quiseres. A menina saiu, não era mais menina, era uma jovem. Ela saiu, perguntou à mãe, a mãe que não valia nada: o que é que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Essa mulher com toda certeza hoje está no inferno e merece estar no inferno. Ela vai matar um profeta que falou a verdade. Ela é responsável, essa mulher é responsável pela morte do João Batista. O rei também é. E a menina também é. Os três. A cabeça de João Batista. Voltando depressa, então a menina falou com a mãe pediu a cabeça do profeta e ela voltou para o rei e disse: quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. Ela estava no banquete, né? Pediu a cabeça do profeta para botar em cima de um prato. Imagine você a loucura disso aqui. O rei ficou muito triste, mas era fraco. Mas não pôde recusar porque ele tinha jurado na frente de todo mundo. Mas sim, mas um juramento desse não vale nada. Um juramento de imbecil desse, né? Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Você pode matar ninguém por causa de um juramento. Um juramento desse não vale nada. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. E cortar a cabeça não devia ser muito agradável, não, né? Primeiro, aquelas espadas velhas, se não fosse afiada, respeite a dor, né? E não tinha anestesia, não. O soldado saiu, degolou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Quem foi que perdeu a cabeça? Foi João? Foi a menina? Foi a mãe dela? Ou foi o rei? Os três. Porque João está no céu hoje. E eles estão aonde? Você pode imaginar. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, então pronto, mataram João. Os discípulos de João foram lá,
levaram o cadáver e sepultaram João. É assim, sepultaram João. É assim que morrem os profetas. Fala a verdade e morrem assim. Mas ressuscita. E quem fez isso, paga. Pagaram. Pois bem, aí tem a primeira leitura, que é da carta aos Hebreus. Ontem foi Hebreus 12, hoje é Hebreus 13. Irmãos, ele está exortando a comunidade, então está exortando a nós também. Perseverai no amor fraterno, está dizendo para a gente perseverar, continuar no amor fraterno. O que é o amor fraterno? É perdoar o outro, perdoar todo pecado, não brigar, não arranjar confusão na comunidade, procurar fazer o bem, não fazer o mal. Está mandando todo mundo fazer isso. Nós. Não esqueçais a hospitalidade. Receber uma pessoa que não tem condição em casa, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Quem sabe, né? Tem tantos anjos por aí. Né? E a gente pede a oportunidade de ajudar, de hospedar. Porque nós somos muito egoístas. Né? Cada um vive a própria vida e não quer saber de nada. Lembrai-vos dos prisioneiros. Nosso Senhor mandou visitar os prisioneiros. Mandou na prisão visitar. Como se estivessem presos com eles. Né? Isso é a verdadeira misericórdia. É sentir a dor do outro. Sentir como se fosse preso com quem está preso. Doente com quem está doente. Sem vestido com quem não tem vestido, sem roupa com quem não tem roupa, faminto com quem está com fome, sedento com quem está com sede. Isso é a misericórdia. E dos que são maltratados, então está mandando ajudar quem é maltratado. Pois também vós tendes um corpo. Né? Pessoa que está sendo maltratada, ou por uma doença, ou por um castigo, para ter piedade deles. Está mandando julgar, não. Nem julgar quem está preso. É o que ele está dizendo. Depois fala do matrimônio. O matrimônio, aí serve para quem é casado. O matrimônio seja honrado e também para quem é padre, né? Que não casou, mas tem que ser fiel na vocação. O matrimônio seja honrado por todos. E o leito conjugal sem mancha. Ou seja, quem está casado, não traia, seja fiel. Porque Deus julgará os imorais e adúlteros. João Batista falou do rei que era adúltero. Imoral quem não vive a própria vocação. As pessoas que têm relação antes de casar, isso se chama fornicação, é pecado. As que são casadas, que têm relação fora do casamento, isso se chama adultério e é pecado. Embora ninguém fale, mas aqui nós falamos. Terceira coisa que ele fala, então a primeira a caridade, o amor fraterno. Depois o matrimônio, agora o amor ao dinheiro. Pessoal que gosta muito de dinheiro. Né? Que o amor ao dinheiro não inspire vossa conduta. Não precisa ficar correndo atrás de dinheiro, não. A gente trabalha para se sustentar a família. Pronto. Não precisa ter amor, apego ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes. Se não tem nada, procurar ter alguma coisa. Mas não precisa só pensar nisso, não. Só ter dinheiro, que é um celular, tem 2, tem 4, tem 5, tem um carro que é outro, tem uma casa, tem... Para quê? Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse, Ele quem? Jesus, eu nunca deixarei, Jesus e Deus, jamais te abandonarei. Está lá, falou para Jeremias. Deus não nos abandona, apesar da gente não sentir muitas vezes Deus, mas Ele não abandona. Então não precisa se preocupar com o dinheiro toda hora. Ele falou, olhai os lírios do campo, que não semeiam nem ceifam e se vestem esplendidamente. Olhar os passarinhos, quem que sustenta os passarinhos? Deus. Quem que sustenta os lírios do campo? Deus. Quem sustenta as plantas aí, umas florzinhas dessas do campo? Deus. Então, não precisa se preocupar. De modo que podemos dizer com ousadia, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o nosso auxílio. A palavra
Meu Deus é meu auxílio, o meu Deus é auxílio, é Eliezer, Eli, meu Deus, Ezer, é auxílio. Jamais temerei, não devemos temer. Temer a nada. Se Deus não nos abandona, aí temer o quê? Que poderá fazer-me o homem? Que pode fazer? Cortar a cabeça? Corta, a gente vai ressuscitar. Doença? Morre. Se está com Deus, ressuscita. E por fim ele diz: lembrai-vos dos vossos dirigentes, a turma aí que governa a gente. E também, especificamente aqui, dirigente é quem prega a palavra de Deus. Então é dirigente da comunidade. Hoje o padre, então mandou lembrar do padre, viu? Para você rezar pelo padre. Considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Então, imitar o que eu estou falando. Não imite o que eu faço, não. Imite o que eu estou falando. E a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, por toda a eternidade. Se está dizendo que não nos abandona, não abandona. E lute contra o pecado. Não fica olhando o pecado do outro, não. Olhe o seu pecado, né? E lute contra o pecado. O Salmo fala: o Senhor é minha luz e salvação. É Ele, só Ele mesmo. Nem o outro é luz, nem salva. E é um salmo muito bom, né? Quem está com medo, de quem eu terei medo? De ninguém. Se Deus, se Jesus é minha luz e salvação, vou ter medo de quem? O Senhor é a proteção da minha vida. Então é rezar se apossando da palavra, né? É a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? E João Batista não tremeu diante do rei, que ele sabia que ia morrer, que sabia que ia matá-lo. Se contra mim um exército se armar, um exército todinho, não temerá meu coração. Imagina a fé do salmista, né? Você contra um exército todinho. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. E nós estamos numa batalha contra o Satanás, né? Contra o pecado. Pois um abrigo me dará sob seu teto. Deus nos abriga. Ele é o nosso abrigo. Nos dias da desgraça, da doença, da morte, Ele é o nosso teto, nosso abrigo. No interior de sua tenda há de me esconder, porque eles moravam em tenda. Por isso que fala em tenda. Hoje ninguém mora mais em tenda, né? Deus nos esconde na sua tenda, no seu tabernáculo, também é a tenda. E proteger-me sobre a rocha. Ele, que é a rocha, nos protege sobre a rocha. Elias, quando estava fugindo da rainha, ele se escondeu numa rocha. E Deus veio e mandou eles voltar para lutar contra a rainha. Senhor, é vossa face que eu procuro. O salmista procura a face de Deus, não esse barulho aí, nem a face de ninguém, né? Nós não devemos procurar a face de ninguém, mas a face de Deus só. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Deus não tem ira, não. Aqui está falando que tem. Deus não castiga, não. Castiga. Quem merece ser castigado, Ele castiga. Quem não merece, não. Mas quem merece, Ele castiga. E Ele educa. E Ele purifica. Sois vós o meu auxílio. De novo, auxílio, que eu já expliquei. Eliezer. Meu Deus é o auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. Embora Jesus na cruz gritou por abandono, né? Eli, Eli, lama sabactani, meu Deus, por que me abandonaste? Semana Santa daqui a pouco chega, e a Quaresma, e nós vamos viver de novo esse drama de Jesus. Mas, no final, o salmista pede: não me esqueçais, e Deus não esquece, nem me deixeis abandonado. É só a gente confiar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.